Olá, querido amigo. Seja muito bem-vindo ao canal Histórias para Dormir. Aqui, você encontrará histórias suaves, mágicas e cheias de encantamento, pensadas para acalmar seu coração e ajudar você a relaxar. Prepare-se para viajar em contos que tocam a alma, para se entregar ao aconchego da imaginação e deixar os sonhos chegarem devagarinho. Aproveite para curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscreva no canal. Então, ajeite-se, feche os olhos e deixe que eu te acompanhe nessa doce jornada até o sono. Vamos começar? Era o 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. O sol se punha atrás dos muros de Jerusalém quando uma sombra escura surgiu no horizonte. Era um exército, um império. A Babilônia, a nação mais temida de seu tempo, havia chegado para reivindicar seu domínio. Os portões foram derrubados, o templo foi saqueado. Os príncipes de Judá foram acorrentados e arrastados para terras estrangeiras. Entre eles, havia um jovem cujo destino mudaria o curso da história. Seu nome, Daniel. Dos palácios da Babilônia até o fim dos tempos, dos impérios do passado às profecias do futuro, esta não é apenas uma narrativa sobre reis e batalhas. Não é apenas a história de um profeta na corte de um império. É um alerta. Alguns acreditam que Daniel viu o seu próprio tempo. Outros, que ele viu o nosso. E se as palavras seladas por séculos estiverem prestes a se cumprir, os sábios compreenderão. Era o 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Os habitantes de Jerusalém ouviram o estrondo dos tambores antes de verem a fumaça. Os sentinelas sobre os muros gritavam alertas, mas todos sabiam o que estava acontecendo. A Babilônia havia chegado. O exército do rei Nabucodonosor avançava como um rio incontrolável. Ninguém podia resistir ao seu poder. Cidade após cidade caía sob seu domínio. E agora Jerusalém era o próximo alvo. Os soldados derrubaram os portões da cidade. O caos tomou conta das ruas. Casas foram saqueadas. E no coração da cidade, onde estava o templo de Deus, os invasores não mostraram misericórdia. Os vasos sagrados, os tesouros do templo, tudo o que era santo foi levado para longe, até a Babilônia, para o templo de deuses pagãos. Mas eles não levaram apenas riquezas. A Babilônia não conquistava apenas com espadas. Ela também conquistava mentes. O rei Nabucodonosor decretou: tomem dentre os filhos de Israel os mais sábios, os mais fortes, os mais hábeis em todo o conhecimento. Tragam-nos ao meu palácio, para que sejam educados na sabedoria da Babilônia. Que esqueçam seus deuses, seus costumes, sua língua, que sirvam ao meu reino. E assim foram escolhidos, jovens sem defeito, príncipes e nobres de Israel, arrancados de sua terra, forçados a marchar pelo deserto, deixando para trás seu lar, sua família, tudo o que conheciam. Entre eles, 4 nomes marcariam a história: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Eles ainda não sabiam o que os aguardava na Babilônia. Não podiam imaginar os desafios que enfrentariam. Mas em seus corações havia uma certeza: mesmo em terra estrangeira, permaneceriam fiéis ao seu Deus. A jornada foi longa. A poeira do deserto cobria seus rostos. E quando finalmente viram os portões da Babilônia, o que encontraram foi algo que jamais tinham visto: torres douradas, templos colossais, jardins suspensos. Tudo brilhava com um esplendor quase divino. A cidade não era apenas a capital de um império, era o símbolo do poder absoluto. E agora, aqueles jovens de Judá teriam que aprender seus costumes, sua língua, sua sabedoria. Mas a Babilônia não queria apenas ensiná-los, queria transformá-los. Eles não mais serão chamados Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Seus nomes hebraicos eram um lembrete de um Deus derrotado, segundo os babilônios. Agora, teriam nomes babilônicos em honra aos deuses da Babilônia. Assim, Daniel passou a se chamar Beltesazar, Hananias foi chamado de Sadraque, Misael tornou-se Mesaque
e Azarias passou a ser Abed-nego. Era uma tentativa de apagar sua fé, de fazê-los esquecer quem eram. Mas a Babilônia não tentava apenas mudar seus nomes. Ela oferecia também um novo estilo de vida. As mesas do palácio estavam repletas de iguarias requintadas, carnes assadas, vinho servido em taças de ouro, comidas dignas de um rei. Mas Daniel hesitou. Sua mente estava inquieta. O aroma da comida era tentador. Carnes bem preparadas, especiarias que ele jamais havia provado. E, no entanto, em seu coração, ele ouviu uma voz dizer: "Não faça isso." Os pratos do rei eram consagrados aos seus deuses. Comer daquela mesa significava mais do que se alimentar. Significava aceitar a cultura da Babilônia, submeter-se ao seu poder. Olhe ao seu redor, Daniel, pensei. Você está sozinho. Sua terra foi destruída. Seu povo está disperso. Mas meu Deus ainda reina. Olhei para meus amigos. Eu sabia que eles sentiam o mesmo. Então, Daniel se aproximou do chefe dos eunucos e fez um pedido. "Por favor, permita-nos comer apenas vegetais e beber água durante 10 dias. Depois, compare nossa aparência com a dos outros jovens que comeram da comida do rei." O chefe dos eunucos temia que o rei os considerasse fracos, mas aceitou. 10 dias depois, quando Daniel e seus amigos foram apresentados aos oficiais, seus rostos estavam mais saudáveis que os dos demais. Suas mentes eram mais afiadas. Sua força estava intacta. Eles não precisaram das iguarias da Babilônia. O Deus de Israel os sustentara. Os anos se passaram, e Daniel e seus amigos cresceram em sabedoria e conhecimento. Se destacaram na corte da Babilônia e foram considerados 10 vezes mais sábios que os magos e astrólogos do rei. Mas então, um dia, Nabucodonosor, o monarca mais poderoso do mundo, teve um sonho que o perturbou profundamente. O esplendor de seu império não lhe trazia paz. A glória da Babilônia não lhe dava descanso. Ele sabia que aquele sonho significava algo mais, algo importante, que ele precisava compreender. Mas ninguém conseguia explicá-lo. "Tragam meus sábios, meus magos, meus adivinhos", ordenou o rei. "Quero que revelem o significado deste sonho." Os magos da Babilônia se apresentaram diante do trono, esperando que o rei lhes contasse o sonho. Mas Nabucodonosor tinha outras intenções. "Não quero apenas a interpretação. Quero que me digam o próprio sonho. Se são realmente sábios, devem ser capazes de revelá-lo." Os astrólogos se entreolharam, confusos. Jamais haviam recebido um pedido assim. Então, um dos magos babilônicos falou: "Ó rei, viva para sempre. Diz-nos o sonho e te daremos a interpretação." "Não", respondeu Nabucodonosor. "Vocês devem me dizer o sonho e seu significado. Se não o fizerem, todos serão executados. Mas se o revelarem, serão honrados e recompensados com riquezas." Os magos tentaram se esquivar, insistindo que apenas os deuses poderiam revelar tal mistério. Mas Nabucodonosor, furioso, decretou a morte de todos os sábios da Babilônia. E entre os condenados estava Daniel. Mas Deus interveio. Procurei meus amigos e disse a eles: "Vamos orar. Oremos para que o Deus dos céus nos revele esse mistério." Naquela noite, em uma visão, o sonho do rei foi revelado a mim. Ao amanhecer, Daniel foi levado à presença de Nabucodonosor. "Você é capaz de me dizer o sonho que tive e seu significado?" perguntou o rei. "Ó rei, nenhum sábio, astrólogo ou mago pode revelar o que pedes. Mas há um Deus nos céus que revela mistérios, e ele me mostrou o teu sonho e sua interpretação. Este foi o sonho. Uma grande estátua apareceu diante de ti, majestosa, imponente. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, e os pés, parte de ferro e parte de barro cozido. De repente, sem que nenhuma mão a tocasse, uma pedra foi cortada de uma montanha. Ela atingiu a estátua nos pés, e toda a imagem desmoronou. O ouro,
A prata, o bronze, o ferro e o barro foram reduzidos a pó. Mas a pedra que feriu a estátua cresceu até se tornar uma grande montanha que encheu toda a terra. Esse foi o teu sonho. E agora, ó rei, ouve sua interpretação. Tu és a cabeça de ouro. Teu império é glorioso, forte, incomparável. Mas depois de ti surgirá outro reino, inferior ao teu. Depois um terceiro, e então um quarto reino, dividido, fraco, fragmentado. Porém, no fim dos tempos, Deus estabelecerá um reino que jamais será destruído. Esse reino não passará de um povo a outro, mas permanecerá para sempre. A pedra que viste é o reino eterno de Deus. O salão real ficou em silêncio. Nabucodonosor olhou para Daniel, olhou para os magos e astrólogos, que não haviam sido capazes de revelar nada. Então, o rei se curvou diante de Daniel. De fato, o teu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios ocultos. A partir daquele dia, Daniel foi exaltado na Babilônia. Tornou-se governador-chefe de toda a província e líder entre os sábios do império. Mas Daniel sabia algo que o rei ainda não compreendia. Nabucodonosor podia se sentir invencível, mas o seu reino, como todos os outros, um dia cairia. Os anos passaram e Babilônia manteve seu domínio sobre o mundo. Nabucodonosor, no auge de seu poder, não esqueceu o sonho da estátua, mas em seu coração recusava-se a aceitar o seu destino. Se ele era a cabeça de ouro, por que deveria permitir que outro reino o substituísse? Então, tomou uma decisão. Ordenou a construção de uma estátua inteiramente de ouro. Uma imagem colossal com mais de 27 metros de altura. Não apenas a cabeça, mas toda a estátua. Era uma declaração de desejo. Meu reino não terá fim. Ele convocou todos os governantes, príncipes e sábios do império para a cerimônia de dedicação, na planície de Dura. Então, a voz de um arauto ecoou com força. A voz se ordena, ó povos, nações e línguas, ao ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa e de toda sorte de música, todos devem se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Aquele que não se curvar será lançado imediatamente na fornalha de fogo ardente. E a música tocou. Milhares de pessoas caíram de joelhos diante da imagem. Dos governadores mais poderosos ao cidadão mais simples, todos se curvaram. Todos, exceto 3. Os oficiais da Babilônia, ao perceberem que alguns não haviam se ajoelhado, correram para informar o rei. Então disseram: Ó rei, vive para sempre. Há certos homens entre os judeus, aqueles que tu nomeaste para cuidar dos assuntos da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles não obedeceram ao teu decreto. Não servem teus deuses nem se curvaram diante da estátua. Nabucodonosor ficou furioso. Mandou chamar os 3 jovens e lhes deu uma última chance. Com um tom ameaçador, o rei lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que vocês não adoram a minha estátua? Eu lhes darei uma última chance. Quando ouvirem a música, prostrem-se e adorem. Se não o fizerem, serão lançados imediatamente na fornalha de fogo ardente. E então, que Deus poderá livrá-los da minha mão. Mas os jovens não tremeram. Sadraque, com voz firme, respondeu: Ó Nabucodonosor, não precisamos responder sobre isso. O nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas mesmo que ele não o faça, ainda assim, não adoraremos a tua estátua. O rosto do rei se contorceu de raiva. Ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Mandou que os soldados mais fortes de seu exército amarrassem os 3 jovens e os lançassem nas chamas. O fogo era tão intenso que os próprios soldados que os jogaram ali foram consumidos pelo calor. Os corpos dos 3 jovens desapareceram nas chamas. Para todos era o fim. Mas naquele exato momento, Nabucodonosor, observando do trono, se levantou espantado. Esperem!
Não lançamos 3 homens amarrados na fornalha? E os guardas responderam: Sim, ó rei. Mas eu vejo 4 homens, soltos, caminhando no meio do fogo, sem nenhum ferimento. E o quarto parece um filho dos deuses. As pessoas se aglomeraram para ver. Lá estavam eles, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, mas não estavam sozinhos. Uma figura luminosa caminhava entre eles, um ser que nenhum homem da Babilônia podia explicar. Tremendo, Nabucodonosor se aproximou da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque, Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham até aqui. E os 3 jovens saíram das chamas. O fogo não havia tocado seus corpos. Nenhum fio de cabelo fora queimado. Suas roupas não tinham sequer cheiro de fumaça. O silêncio foi absoluto. Todos sabiam o que aquilo significava. O Deus de Israel havia respondido. Nabucodonosor, o monarca mais poderoso da terra, caiu de joelhos. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Não há outro Deus que possa livrar como este. E desde aquele dia, o rei decretou: que ninguém, em todo o meu reino, fale contra o Deus deles, pois não há outro como ele. O rei então honrou os 3 jovens e os promoveu em Babilônia. Mas enquanto a Babilônia celebrava a grandeza daquele milagre, Nabucodonosor ainda não havia aprendido a lição mais importante. Muito em breve, ele mesmo experimentaria o poder do Altíssimo. Apesar de tudo o que viu, os sonhos revelados, o milagre da fornalha, os feitos de Daniel, Nabucodonosor ainda não compreendia. Ele não entendia a verdade mais profunda. Seu poder não era seu. Sua glória não era sua. Seu reino existia apenas porque Deus havia permitido. Mas em seu coração, ele ainda acreditava que sua grandeza era eterna. Até que veio um novo aviso. Certa noite, o rei teve outro sonho. Um sonho que o perturbou profundamente. Chamou novamente os sábios da Babilônia, mas nenhum deles foi capaz de explicar. Então, Daniel foi convocado. Beltesazar, chefe dos sábios, sei que o espírito dos deuses habita em ti. Nenhum mistério está oculto de ti. Ouve meu sonho e dá-me sua interpretação. E o rei começou a relatar. No meu sonho, vi uma grande árvore plantada no meio da terra. Sua altura alcançava os céus. Seus ramos estendiam-se até os confins da terra, e seu fruto alimentava todas as criaturas. Mas então, um vigilante desceu do céu, um mensageiro, e com voz forte proclamou: cortem a árvore, cortem seus galhos, espalhem seus frutos, mas deixem o toco com as raízes na terra preso com ferro e bronze. Que ele seja humilhado, que sua mente seja transformada, que se torne como os animais do campo, e que assim seja por 7 tempos, até que todos saibam que o Altíssimo governa os reinos dos homens e os dá a quem ele quiser. Daniel escutou atentamente. Seu rosto empalideceu. Ele sabia o que o sonho significava, mas não queria dizê-lo. A mensagem era clara e não era boa para o rei. Foi então que Daniel pensou: meu coração se perturbou. Eu queria que este sonho fosse para os inimigos do rei, não para ele. Mas Deus me mostrou o significado, e eu não podia ficar em silêncio. Daniel se dirigiu a Nabucodonosor e disse: ó rei, a árvore que viste, és tu. Tua grandeza chegou até os confins da terra. Teu poder é incomparável. Mas chegará o dia em que serás derrubado. Serás expulso do meio dos homens. Viverás com os animais do campo. Comerás capim como os bois, teu corpo será molhado pelo orvalho do céu. E isso durará 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo governa os reinos dos homens. Mas o toco da árvore permanecerá com suas raízes, pois teu reino te será devolvido quando reconheceres que só Deus é soberano. Ó rei, ouve meu conselho. Afasta-te dos teus pecados. Faz o que é justo. Mostra misericórdia aos pobres. Talvez então tua paz se prolongue. O rei ouviu em silêncio, mas seu coração permaneceu endurecido. Meses se passaram. 12 meses. Tempo para se arrepender. Tempo para mudar.
Mas Nabucodonosor não mudou, até o dia em que seu orgulho foi despedaçado. Era uma tarde dourada sobre a Babilônia. O rei caminhava pelos salões de seu palácio, contemplando a cidade que construíra. Seus olhos percorriam os templos, os muros, os jardins suspensos. E em seu coração havia apenas uma certeza: ele havia conquistado tudo aquilo. Não é esta a grande Babilônia que construí com meu imenso poder, para a glória da minha majestade? E naquele exato momento, enquanto as palavras ainda estavam em seus lábios, uma voz veio do céu e disse: A ti se declara, ó rei Nabucodonosor, teu reino foi tirado de ti. Serás expulso do meio dos homens, viverás com os animais do campo, comerás capim como os bois. E 7 tempos passarão sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo governa os reinos dos homens. E num instante, a mente do rei mudou. Sua razão desapareceu. Seus pensamentos humanos se dissolveram. Suas mãos tremiam. Seu corpo se curvou. Sua pele tocou o chão. E Nabucodonosor, o monarca mais poderoso do mundo, caiu de joelhos como um animal. Os portões do palácio se abriram e os servos gritaram horrorizados, pois o grande rei da Babilônia já não era mais um homem. Os dias passaram, os meses, os anos. Nabucodonosor viveu nos campos. Suas roupas viraram trapos. Seus cabelos cresceram como penas de águia. Suas unhas como garras de feras. E sua comida era o capim do campo. A Babilônia tinha um novo rei. Nabucodonosor havia se tornado aquilo que seu coração refletia, um animal. Até que os tempos proféticos se cumpriram. 7 anos depois, num dia em que o vento soprava sobre as planícies, algo mudou. Meus olhos se abriram. Olhei para o céu e, naquele instante, minha razão voltou. Nabucodonosor caiu de joelhos, mas dessa vez não por orgulho nem por grandeza, e sim por rendição. Agora eu louvo e exalto o Altíssimo. Honro e glorifico aquele que vive para sempre. Seu domínio é eterno, e seu reino perdura por todas as gerações. Ele faz o que deseja com os reinos da terra, e ninguém pode deter sua mão. Naquele exato momento, seu reino foi restaurado. Sua glória voltou. Seus príncipes o procuraram, e Nabucodonosor voltou a se sentar no trono da Babilônia. Mas ele nunca mais foi o mesmo, pois agora conhecia a verdade. Não há outro rei, não há outro poder. Somente Deus reina sobre os reinos da terra. Os anos se passaram. Nabucodonosor morreu, e com ele, a era de domínio absoluto chegou ao fim. A Babilônia continuou sendo a joia do mundo, mas a semente da sua queda já havia sido plantada. Um novo rei ocupava o trono, Belsazar, filho de Nabonido. Um rei fraco, um rei arrogante, um rei que não aprendeu com a história. A Babilônia parecia invencível. Seus muros eram impenetráveis. Nenhum exército jamais a havia conquistado. Mas nas sombras, uma ameaça crescia. Ao leste, o exército dos medos e persas avançava, liderado por um homem cujo nome logo seria temido: Ciro, o Conquistador. As tropas persas se aproximavam, mas Belsazar não tinha medo. Enquanto os inimigos tramavam sua queda e comemoravam, dentro da cidade era noite de festa. Os portões estavam trancados, os muros guardados. O rei se sentia seguro. Então ofereceu um grande banquete a 1000 de seus nobres. Música, vinho, mulheres. Mas o orgulho do rei foi longe demais. Então Belsazar disse: Tragam as taças de ouro e prata, aquelas que meu pai tomou do templo dos hebreus. Vamos beber nelas em honra aos nossos deuses. Os servos trouxeram os vasos sagrados que Nabucodonosor havia tomado do templo em Jerusalém. E com eles nas mãos, o rei e seus nobres brindaram aos deuses de ouro, prata, bronze e pedra. Mas no meio da celebração, algo mudou. A música parou. As risadas cessaram. As dançarinas congelaram. Porque na parede do palácio algo impossível estava acontecendo. Uma mão humana, mas sem corpo, apareceu, flutuando na escuridão. E começou a escrever.
As letras brilhavam como fogo. As palavras eram estranhas. O medo tomou conta da sala. O rosto do rei empalideceu como a morte. Seus joelhos tremiam. Seu coração disparava. E então Belsazzar, com voz de terror, gritou: "Tragam os sábios, os magos, os astrólogos, que eles me digam o que isso significa." Os homens mais sábios da Babilônia vieram. Olharam para a escrita, estudaram, mas nenhum deles conseguiu ler. Nenhum entendeu as palavras. E o medo do rei só aumentava. Até que sua mãe, a rainha, aproximou-se e disse: "Ó rei, não se perturbe. Há um homem em teu reino em quem habita o espírito dos deuses. Nos dias de teu pai, ele interpretava sonhos e resolvia mistérios. Seu nome é Daniel." E assim trouxeram Daniel diante do rei. Belsazzar olhou para ele com urgência e disse: "És tu aquele Daniel, o sábio do tempo de meu pai? Se puderes interpretar essa escrita, serás vestido de púrpura. Receberás um colar de ouro e serás feito o terceiro no comando do reino." Mas Daniel, com voz firme: "Guarde seus presentes para você mesmo. Seu ouro dê a outra pessoa, mas eu lhe direi o que está escrito." Daniel olhou para a parede. As letras ainda brilhavam. O julgamento estava ali, escrito. Mas antes de revelá-lo, Daniel falou: "Ó rei, ouça minhas palavras. Seu pai, Nabucodonosor, foi exaltado sobre toda a terra, mas quando seu coração se encheu de orgulho, ele foi humilhado. Tornou-se como uma besta, até reconhecer que o Altíssimo governa os reinos dos homens. Mas você, ó Belsazzar, não aprendeu com essa história. Você se exaltou contra o Deus dos céus. Você tomou os utensílios do templo dele e os profanou. Você louvou deuses que não veem, não ouvem e não sabem de nada. Por isso, Deus enviou esta mão e esta escrita." Daniel apontou para a parede. Todo o salão prendeu a respiração. O destino do reino estava prestes a ser revelado. Este é o que está escrito: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação. Mene, Deus contou os dias do seu reinado e o levou ao fim. Tekel, você foi pesado na balança e foi achado em falta. Parsim, seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. As palavras pairaram no ar como uma sentença de morte. Belsazzar tremia, mas não havia tempo para reagir. Naquele exato momento, os persas já estavam dentro da Babilônia. Na escuridão, Ciro, o Grande, havia executado um plano brilhante. Ele desviou o curso do rio Eufrates, que atravessava a cidade, e enquanto Belsazzar bebia e zombava de Deus, os soldados persas marcharam pelo leito seco do rio, entrando sem resistência pelas muralhas da cidade. Em uma única noite, a Babilônia caiu. Belsazzar foi morto. O império mais poderoso do mundo ruiu num instante, e o reino dos medos e persas surgiu em seu lugar. Assim como Deus havia dito, assim como Daniel havia proclamado. Pois os reinos dos homens passam, mas o domínio de Deus é eterno. Era uma lei irrevogável, imutável, e Daniel sabia disso. Ele ouviu o decreto, sabia o que significava, sabia o que custaria, mas seu coração não vacilou. Ele não alterou sua rotina, não mudou seu costume. E quando chegou a hora da oração, Daniel fez o seguinte: subiu até seu quarto, abriu as janelas voltadas para Jerusalém e, como sempre fizera, ajoelhou-se e orou. E na rua seus inimigos esperavam. Agora o temos. Os príncipes correram até o palácio. Aproximaram-se do rei Dário com falsa preocupação. Ó rei, não assinaste um decreto proibindo a oração a qualquer deus ou homem que não fosse tu mesmo? O rei respondeu: sim, e a lei dos medos e persas não pode ser revogada. Pois então, ó rei Daniel, teu governador desobedeceu. 3 vezes ao dia ele ora ao seu Deus e violou teu decreto. O rosto do rei empalideceu. Em um instante, percebeu que havia sido enganado. Seu servo mais fiel estava agora em perigo, por causa de sua própria decisão.
Mas a lei era irrevogável. Não havia escapatória. Então o rei Dário, entristecido, disse: levem-no para a cova. A noite caiu sobre a Babilônia. Os soldados conduziram Daniel até o poço de pedra, onde os leões rugiam. As tochas iluminavam os olhos famintos das feras. O rei Dário estava presente. Olhou para Daniel com pesar no coração e disse: teu Deus, a quem serves continuamente, ele te livrará. Os soldados empurraram Daniel. Seu corpo caiu na cova. O rugido dos leões encheu o ar. A pedra foi colocada sobre a entrada e selada com o anel real do rei. Naquela noite, Dário não conseguiu dormir. Não houve música, não houve festa. Apenas uma pergunta queimando em seu coração: será que o Deus de Daniel pode realmente livrá-lo? Ao amanhecer, o rei correu até a cova. Ordenou que a pedra fosse removida. E com a respiração suspensa, clamou com voz trêmula: Daniel, servo do Deus vivo, teu Deus pôde te livrar dos leões? Por um momento houve apenas silêncio, até que das sombras, uma voz serena respondeu: ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, pois fui achado inocente diante dele. E também não cometi injustiça contra ti, ó rei. Os guardas olharam para dentro da cova. O que viram parecia impossível. Daniel estava de pé, sem nenhum ferimento, sem um arranhão. Os leões que haviam devorado tantos antes dele estavam ali ao seu lado, silenciosos e mansos. O rei Dário caiu de joelhos. Com voz trêmula, ordenou que Daniel fosse retirado. E quando seus inimigos foram lançados à cova, os leões os devoraram antes mesmo que tocassem o chão. Naquela mesma manhã, o rei Dário escreveu um decreto para todo o império. A todos os povos, nações e línguas que habitam a terra, paz vos seja multiplicada. Por decreto real, ordeno que em todo o meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo. Seu reino jamais será destruído, e seu domínio durará para sempre. Ele salva, ele liberta, e realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra, pois livrou Daniel do poder dos leões. E assim, Daniel prosperou no reinado de Dário e depois no reinado de Ciro, o Grande. Pois ainda que os impérios mudem e os reis passem, Deus permanece. O rei Daniel havia servido a muitos reis, visto impérios caírem e se erguerem. Mas o que estava prestes a ver ia muito além do seu tempo, além da Babilônia, além da Pérsia. No primeiro ano do reinado de Belsazar, quando a Babilônia ainda dominava a terra, Daniel teve um sonho, uma visão, que revelaria o destino do mundo. Viu o grande mar agitado pelos ventos do céu, e das suas águas surgiram 4 grandes feras, cada uma diferente da outra. A primeira era como um leão, com asas de águia. Vi suas asas serem arrancadas, e ele foi erguido e posto para andar sobre 2 pés como um homem, e lhe foi dado o coração de um homem. Depois, vi outra fera, parecida com um urso, que se levantava de um lado só, com 3 costelas na boca. Então veio a terceira, parecida com um leopardo, com 4 asas e 4 cabeças. Por fim, vi uma quarta fera, terrível, assustadora, diferente de todas as outras, com dentes de ferro, que devorava, esmagava e pisava tudo em seu caminho. Era a mais poderosa de todas, e tinha 10 chifres na cabeça. Enquanto eu olhava, vi surgir entre eles um chifre menor, com olhos como olhos humanos e boca que falava palavras arrogantes. Daniel tremeu. O que seriam aquelas feras? O que significava aquele chifre arrogante que desafiava o céu? Mas antes que pudesse receber a resposta, a visão mudou, pois os reinos da terra não eram tudo o que Daniel veria. Continuei olhando e vi tronos sendo postos no lugar, e o ancião de dias tomou seu assento. Suas vestes eram brancas como a neve, seus cabelos como pura lã. Seu trono era fogo flamejante, e um rio de fogo fluía dele. Milhares e milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. E vi que os livros foram abertos,
Então vi alguém parecido com um filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião de dias e lhe foi dado domínio, glória e reino. Seu domínio é eterno, seu reino jamais será destruído. Meu espírito ficou perturbado dentro de mim. Eu queria saber a verdade sobre aquela quarta fera, sobre aquele chifre menor que falava palavras arrogantes e guerreava contra os santos. Um anjo se aproximou de Daniel para explicar o mistério. Estas 4 feras são 4 reinos que se levantarão na terra, mas o reino dos santos durará para sempre. A quarta fera será a mais terrível de todas, diferente das outras, que conquistará a terra com ferro e destruição. Dele virão 10 reis, e depois deles, um chifre menor surgirá. Esse chifre blasfemará contra o Altíssimo, oprimirá os santos, tentará mudar os tempos e as leis, e seu poder durará tempos e metade de um tempo. Mas no fim, o tribunal celestial sentará. Seu domínio será tirado, e o reino será dado ao povo do Altíssimo. Daniel acordou com o rosto pálido, o corpo tremendo, o espírito perturbado. Não compreendia tudo o que havia visto, mas sabia uma coisa: os reinos dos homens passarão, mas no fim, Deus estabelecerá seu reino para sempre. Daniel viu o destino dos reinos do mundo e contemplou a glória do reino eterno de Deus. Mas uma pergunta permanecia em seu coração: quando seu povo seria restaurado? Quando o exílio acabaria? Quando eles retornariam a Jerusalém? Daniel abriu os rolos dos profetas e leu as palavras de Jeremias. Vi nos livros que Deus disse: 70 anos passarão para a desolação de Jerusalém. Daniel caiu de joelhos e começou a orar. Ó Senhor, grande e temível Deus, pecamos. Nos afastamos de teus mandamentos. Fomos infiéis. E assim, o juízo caiu sobre nós. Mas agora, ó Deus, ouve a minha oração. Olha para a desolação do teu povo. Inclina teu ouvido, perdoa os nossos pecados e volta teu rosto para a tua cidade santa. Enquanto Daniel orava, Deus enviou uma resposta. Um anjo desceu do céu. Era Gabriel. E com voz firme falou ao profeta: Ó Daniel, homem muito amado, vim trazer-te sabedoria e entendimento. 70 semanas estão determinadas para o teu povo, para que se acabe a transgressão, para que se ponha fim ao pecado, para que se faça a expiação pela iniquidade, para que venha a justiça eterna. Desde o decreto para restaurar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Mas o Messias será cortado, porém não para si mesmo. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Seu fim virá como um dilúvio, e até o fim haverá guerra e desolações determinadas. Ele confirmará uma aliança por 1 semana, mas, na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta. E na cidade surgirá a abominação da desolação, até que o juízo seja derramado sobre o desolador. Daniel ouviu em silêncio. As palavras eram misteriosas, mas continham o segredo do tempo do Messias e a revelação do que viria sobre seu povo. Mas essa não foi a última visão que Daniel recebeu. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma nova revelação lhe veio. Eu, Daniel, estive em profundo luto por 3 semanas, não comi iguarias, não bebi vinho, nem usei perfumes. No 24º dia do 1º mês, estava à beira do grande rio Tigre, quando levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, cinturado com ouro puro na cintura. Seu rosto brilhava como um relâmpago. Seus olhos eram como tochas flamejantes. Sua voz era como o rugido de muitas águas. Ao vê-lo, perdi todas as forças. Meu rosto tocou o chão e meu espírito ficou perturbado. Daniel viu o mensageiro do céu. A radiância de sua glória o fez ajoelhar. Mas uma mão o tocou e o fortaleceu. Não temas, Daniel, disse o anjo. Desde o primeiro dia em que decidiste entender, tuas palavras foram ouvidas. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim por 21 dias.
Eu vim para revelar-te o que acontecerá nos últimos dias, pois esta visão é para o tempo do fim. Então Daniel recebeu a última e mais extensa profecia, uma visão sobre reinos futuros, sobre guerras entre Pérsia e Grécia, sobre um rei feroz que surgiria nos dias finais e sobre uma tribulação que abalaria a humanidade. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, que protege o povo de Daniel, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que existe nação. Mas, nesse tempo, o teu povo será salvo. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Os sábios brilharão como o brilho do firmamento, e os que fizerem muitos justos, como as estrelas para sempre. Mas tu, Daniel, guarda as palavras e sela o livro, até o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicará. Daniel estremeceu. Ele viu o destino de seu povo, a ascensão e queda dos impérios, o sacrifício do Messias, o tempo de angústia e a ressurreição dos mortos. Mas a visão havia terminado. Ele ouviu, mas não entendeu e perguntou ao Senhor: qual será o fim dessas coisas? E Deus respondeu: vai teu caminho, Daniel, pois estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, mas os ímpios não entenderão. Somente os sábios compreenderão. Tu, Daniel, descansa, e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. E assim, o livro de Daniel terminou, com mistérios ainda não revelados, com visões ainda esperando seu cumprimento, mas com uma certeza inabalável: Deus governa a história. Impérios passam, reis mudam, mas o seu reino permanece. E no fim dos dias, os justos despertarão e brilharão como as estrelas para sempre. Se você chegou até aqui, quero agradecer de coração por ter acompanhado essa viagem pelo livro de Daniel. Se esse conteúdo tocou você, ajude-nos a compartilhar. Deixe seu like, seu comentário e, o mais importante, inscreva-se no canal. Espero que você tenha gostado desta história e que ela tenha levado você para um lugar de paz e tranquilidade. Que seus sonhos sejam leves, coloridos e cheios de magia. Muito obrigado por estar aqui comigo. Até a próxima história e uma boa noite de sono para você. Durma bem e sonhe com coisas lindas. Boa noite.